Fala, minha gente, bom dia. Eu vou gravar isso daqui mais ou menos para fazer, vamos dizer assim, um apunhado de tudo que a gente olha para como a gente se prepara para o mercado numa abertura, tá? Então a gente já falou bastante de market profile, falou um pouco da questão de como é que você entende o contexto, como é que você tem que pensar no risco, como é que você eventualmente faz as entradas, e hoje é para mostrar um pouquinho a questão das regiões, tá? Como que seria a nossa questão do nosso contexto aqui especificamente. Beleza? Então eu uso essa ferramenta aqui para gerar as minhas regiões, tá? E eu olho vários e vários ativos, porque como um trade técnico, né, você precisa, e você tem uma forma de operar específica, quando você define a forma como você vai operar, você tem que buscar um ativo que esteja numa condição favorável para aquilo que você entende que é o teu melhor operacional. Tá? Então eu olho vários, até por isso eu prefiro clicar muito mais no Forex hoje em dia do que em dólar e índice, porque isso acaba te limitando um pouco. E aí você acaba se forçando a fazer trades às vezes que não tem sentido nem necessidade. Mas então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, por exemplo, começando pelo S&P. Temos aqui algumas regiões importantes dele, então se você vê, ó, como é que está a situação do S&P para mim aqui. Eu tenho essa região que a gente fez uma compilação, o preço está dentro dela, a gente teve um dia que saiu daqui e veio para cá, agora a gente tem outra aqui. Eu, nesse caso específico, não vou juntar essas regiões, porque a hora que você junta, ó, fica um gráfico muito ruim, tá? Não é uma boa distribuição. Aqui já está um pouco força-barra as distribuições, mas eu quebrei um pouco para a gente conseguir ter uma região um pouquinho melhor para operar. Mas é um ativo que nesse exato momento não está na minha lista aqui de possíveis operações, tá bom? Mas se eu fosse pensar em alguma coisa, seria o S&P aqui perto dos 190, 180, visando alguma inflexão para tentar uma compra ou lá em cima uma venda, tá bom? Aí a gente vem olhar o Nasdaq aqui, que é um dos ativos que eu mais clico. O Nasdaq, ele tem uma região interessante aqui, tá? E maior já. Eu gosto muito de olhar qual é o range médio do ativo para você ter uma boa ideia, né? Do que você pode ou não fazer, ó. O range médio do Nasdaq nos últimos 60 dias, perdão, nos últimos 30 dias, pelo MetaTrader ele faz esse cálculo aqui, tá? Mas você colocaria como se fosse uma vírgula aqui, um ponto, então seriam 300 pontos mais ou menos de range médio. Então a hora que você olha para cá, ó, qual é o tamanho desse range médio aqui, né? Quanto que você tem? Ah, eu tenho do 340 lá no topo até o 140 mais ou menos. Então você tem aí uns 200, 300 pontos, é bem possível que ele ande isso, né? Então ele vem fazendo movimentos fortes nos últimos tempos, teve alguns movimentos muito fortes, que aumentou um pouco esse range, mas você sempre tem que estar olhando para boas referências. O Nasdaq já me interessa um pouco, porque eu tenho uma região que ele negociou aqui e ele está perto da minha base dessa região maior, então eu posso começar a olhar para ele para uma possível compra se ele suportar aqui. Se ele perder, eu tenho possíveis alvos para baixo, tá? Mas você sempre tem que estar buscando trades factíveis também. Então imaginar que o ativo precisa andar muito mais do que ele normalmente anda, fica um pouco difícil. Ele acontece às vezes, mas não é tão frequente, tá? Então tem que buscar trades que você consiga casar tudo isso. De novo, como essa região está muito distante dessa, a gente está usando essa região maior ainda, tá? O ouro eu até já somei porque eu somei ontem ele, né, e dado o horário e tal. Mas você vê que o ouro tem aqui, ó, ele não tá a coisa mais linda do mundo, mas ele tá bem num ponto interessante. E aí você vai ter que buscar analisar através dos outros indicadores, etc. Que eu já vou mostrar para vocês um pouquinho. Aqui é um bom ponto para vender, tendo que ele está na região de baixo e mexendo aqui nessa resistência, ou se talvez, se ele passar aqui e começar a negociar dentro, seja um possível ponto de compra. Então o ouro, por exemplo, me interessa. O Nasdaq também pode ser que me interesse. O petróleo, ele está tomando uma paulada aí, né? E fez uma queda forte, né? E essa região aqui, como eu falei para vocês da questão estatística, aqui é 70%, né? 68% basicamente. Quanto mais perto dos extremos, mais perto de estar certo eu estou, ok? Então, por essa razão, eu marco essa região em verde, porque aqui, se alguma coisa começar a indicar uma possível compra, é onde eu mais vou localizar risco-retorno. Então, às vezes,
um trade de região mesmo, que eu gosto de ficar posicionado, você comprar alguma coisa por aqui, com stop aqui embaixo, tentando carregar esse trade aí por 1, 2, 3 dias, buscando alvos para cima, pode ser que seja um trade interessante. Então o óleo para mim hoje é uma região que pode me interessar. O dólar, eu acabei de somar aqui antes de gravar o vídeo, deixa eu até tirar aqui, ó. Ó, aqui é um bom exemplo do que a gente usa para somar. Ó. Tá vendo que eu tenho essa região um pouco mais antiga, né, que é esse 60, olha como ele vem segurando aqui, né? E essa região aqui, o último dia dela é lá do dia 11 do 4, então quase um mês atrás. Aí ele veio para cima lá e agora ele está retestando essa base, tá? Um outro possível ponto interessante seria, deixa eu ver só se está nesse, tá. Aí embaixo é outra região bem interessante do dólar. Tá? Então, uma perda dessa região aqui poderia vir testar por aqui, mas eu provavelmente eu não venderia aqui. Eu tentaria comprar em algum lugar por aqui, tá? Ou essa base mesmo. Olhando os 3 últimos dias, você vê que ele negociou muito um dentro do outro. É aí que a gente consegue vir aqui, ó, e somar e ter essa distribuição melhor. Tá vendo? A gente pode separar aqui, ó, eu não gostei muito dessa barra aqui. Você pode vir aqui, por exemplo, e dar um split e deixar ele mais redondo, por exemplo. Tá vendo? E aí então, mas eu vou deixar ele inteiro porque vai mudar muito pouco. E aí eu vou, por ser uma região mais recente, olhar para ela. Né? Se ele vier aqui perto dos 60, eu não posso vender abaixo de 71 porque eu já tenho uma referência aqui. Então, se ele começar a ganhar essa referência para cima, eu posso tentar realmente uma compra até os 110, 100 e alguma coisa. Tá? Então, o dólar, mas ele fechou aqui bem no meio, né? Então, vai depender um pouquinho da situação. É difícil eu fazer algum tipo de trade usando só essa região no dólar, porque ela está muito apertada. Então, você tem uma região aí de 20 pontos que você não tem o que fazer. Né? Não tem como você achar risco-retorno aqui. É muito difícil. Então tem que tentar um trade um pouco mais longo. Eu olho, a única cripto que eu olho é o Bitcoin. Admito que clico pouco nele. Deixa eu só acertar um pouquinho melhor. Mas vocês veem que a gente tem aqui uma região muito grande do Bitcoin. Já somado, aqui é uma somatória de diversos dias, ó, desde o dia 28 de fevereiro até o dia 30 de abril. Depois ele consolidou para baixo, ele perdeu essa região, consolidou para baixo. Ficou brigando. Aqui eu tinha marcado como possível ponto de compra, eu hesitei aqui em comprar, como eu falei, eu opero pouco Bitcoin, né? Então eu não quis fazer. Agora, olhando aqui, ó, como é que a gente está, né? Isso aqui é o dia de hoje já, que o Bitcoin abre a madrugada, né? Então ele já está aberto aí. E você vê que ele está bem na base. Né? Agora, se ele começar a cair, daí você vai olhar pelos outros indicadores, etc., você pode tentar buscar aí um possível trade até os 60.400, mais ou menos 60.500, que você tem um possível trade aqui com um bom risco-retorno. Tá? Então ali pode ser alguma coisa. Os pares de moeda, eu estou olhando, por exemplo, esse daqui, que é Libra-Dólar. Né? Eu busco nessas regiões ou naquelas regiões eu busco atuar. Tá? Esses aqui são trades que eu prefiro carregar, não é algo que eu faço para day trade, assim, tá? Eu não olho para ela para day trade. Eu vou somando regiões, tentando criar uma curva cada vez mais redondinha para ver onde que são possíveis bons pontos de compra ou venda nos extremos. E para ver só mais um adendo aqui, né, para ver que tudo é subjetivo também, né? Esse é um par, por exemplo, que aqui o que a gente está vendo, né? Você está vendo a Libra perdendo valor, né? Contra o dólar. E eu particularmente gosto, ainda mais com essa questão do Fed, taxa de juro agora, que ainda está alta, não se sabe se vão efetivamente mexer ou não, em breve, vão cortar, não vão. Eu ainda estou buscando trades, nesse caso aqui teria que ser o inverso, né? Trades em que eu fosse vender a Libra e comprar o dólar, tá? Então aqui eu estaria comprando Libra contra o dólar. Eu talvez faça esse trade quanto mais ele for se aproximando aqui da base, porque eu vou ter um risco-retorno muito elevado. Mas eu prefiro, nesse cenário atual do juro americano, buscar compras em dólar e não em outras moedas. Aí eu tenho aqui também a Libra-Dólar, a Libra-Euro, né? Então, Euro-Libra. Aqui, vocês vejam aí, ó. Tá vendo? Ó?
Já teve uma opção de compra aqui, esse par aqui eu já fiz, eu comprei essa base aqui, consegui levar até um bom pedaço. Agora ele está entrando numa zona de venda, então teria que vender o euro e comprar a libra, né? O nosso ponto de stop seria acima dessa região aí, né? O que te deixa com um pouco de dúvida, ainda mais que é um trade location assim, né? É que a gente tem uma região relativamente ok aqui em cima, né? Então vamos imaginar que a gente tem aí essa região. Então talvez você aguardar um pouquinho e ver o que ele vai fazer quando chegar aqui, né, mais próximo aqui para pensar numa venda, pode ser uma ideia interessante. Eu digo isso porque, ó, se a gente for olhar o cenário, deixa eu ver se eu consigo diminuir o máximo que der aqui. Se a gente for olhar para trás, ó, ele veio lá de cima, né? Então ele teve toda essa queda aqui, né? E agora ele está fazendo essa volta e voltou bastante, caiu de novo e agora está voltando. Então pode ser que ele volte a negociar mais perto dessa região, mas é um trade interessante. Esse aqui já é um que está até anotado aqui para esperar essa questão aí do 86, 50, 500, alguma coisa parecida com isso, tá? Esse aqui é Japão, iene, dólar, né? Então é dólar contra o iene. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, eu consegui pegar o trade por acaso do Banco Central. Eu estava vendido, dado que a região estava para cima, e eu fiz um bom trade ali, né? Foi um trade bem interessante, quer ver, ó? Deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, rapidamente. Deixa eu achar no histórico aqui, peraí. Histórico, vamos no último mês aqui e separar por ativo. Aqui, ó. Aí ele fica por cima aqui, deixa eu diminuir pra ver se aparece. Agora aparece, ó. Esse aqui foi um trade que eu fiz no dólar, no ien, que foi bem bom. A gente vendeu lá em cima, no 158 e pouco, e acabou saindo aqui embaixo. Eu perdi um pouco porque poderia ter ido um pouco mais a favor, só que foi na madrugada, né? Então foi um pouco complicado pra mim ali. Mas de qualquer jeito, ó, onde é que tá aqui? Que tá o... Aqui, ó. O USD JPCel, né? Foi vendido um lote inteiro. E foi um trade bem legal, assim. Então, que é buscando dessas regiões lá de cima, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar. Já está abrindo o mercado, então também tenho que encerrar já. Agora que abriu, vamos imaginar aqui, ó, deixa eu puxar o índice. Um último exemplo para vocês. Eu até já tinha somado o dia do índice. O índice, ó, se a gente vier aqui, ó, e desmanchar ele está assim, tá? Então esse dia aqui está bem dentro, né? Esse dia eu já até poderia quebrar ele aqui, ó, porque eu teria essa região aqui que eu usei para ontem, e agora a gente tem essa região aqui que foi o dia de ontem, né? Mais ou menos aí. Então elas estão em confluências aqui nessa a básico topo, certo? No 130,355. Se a gente for olhar, ó, aonde é que está o índice está caindo, né? Com alguma força, inclusive, ó. Esse aqui foi um dos trades que eu fiz ontem, né? Eu fiz esse trade aqui e fiz esse trade aqui, tá? No índice. Agora, a gente está aí, ó, 129,850. Então, a gente já perdeu o nosso dia, esse aqui, ó. Lembrando as aulas aí, ó. Qual que é a primeira hipótese, né? Que ele vai ficar dentro dessa zona aqui, certo? Já não ficou. Ele já está aqui. Então, essa hipótese aqui já foi. A gente está olhando para baixo. Aonde que a gente poderia fazer alguma coisa? Uma venda, se ele viesse retestar essa zona dos 130, 200 e alguma coisa, e convergisse para baixo, seria um possível alvo aqui embaixo no 129,660 mais ou menos. Se ele perder essa região, o nosso alvo é aqui embaixo, 128,730. Né? Ó, a gente olhando, ó, ele está no 129,900. Então vender agora já não faz mais sentido, porque você vai ter aí uns 200, 250 pontos de alvo para um stop que vai ser difícil você conseguir estopar 100 pontos, vamos dizer, para pegar um alvo desse para justificar.
Então acaba que não é uma possível, um bom trade, vamos dizer assim. Agora, se ele suportar aqui e começar a subir, aí você pode pensar numa possível compra aqui nesse 129,660. Tá? Me parece que faria, é algo que faria algum sentido. Tá? E essa parte aqui do 129, ó, você vê que a gente tem uma região bem grande, né? Nessa região toda aí. Tá? Então você vê que essa região lá de trás, inclusive, foi o topo, basicamente, desse movimento. Né? Então, e ela já é mais antiga. E a gente vai olhar para ela aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Né? A gente tem essa região lá em cima, né, que era o possível alvo se isso aqui passasse. A gente tem essa região aqui que eu mostrei para vocês agora. O mercado veio lá de baixo. Ele veio aqui, ele perdeu, foi fazer, ó, tá vendo que essa linha aqui é uma continuação de outra região lá de trás, que foi uma região que a gente usou para esse trade aqui da venda. Então, depois ele fez essa nova área aqui, ele perdeu essa área de novo, aqui foram mais ou menos, ó, do dia 17 ao dia 26, formou essa zona. Quando formou, os trades eram comprar aqui embaixo, e se rompesse, né, nesse caso, isso aqui ainda não existia. Né, esse desenho aqui. Então o alvo seria alguma coisa por aqui. Tá? Ou POC aqui, ou o alvo lá, a depender da situação. Aí ele veio, fez essa região aqui. Quando ele rompeu essa região, o nosso alvo é o topo dessa região lá de cima. Né? Então você vê que ele rompeu. Lembra quando eu comentei com vocês a respeito de aceitação, etc.? Agora olhando aqui fica muito claro no exemplo. Ó. Isso aqui é uma aceitação. Ó. Ele está lá dentro, ele invadiu. Ele não veio, por exemplo, aqui, ó, ele veio. Se a gente for desmembrar, para ver o que aconteceu no dia. O mercado abriu aqui na base e perdeu já, né? Então ele aceitou aqui, ó. Você vê que ele perdeu, ele retestou e ele começou a cair de volta. Aqui você olha e fala, ó, já deu, né? Ele aceitou a região de baixo, ele vai procurar uma região mais para baixo, né? Foi muito perto aqui nessa primeira puxada, teve uma briga, voltou, depois ele veio, pegou, ó, veio bem nessa região e segurou de volta, tá vendo? Então, aqui é um exemplo bem claro do que você faria numa venda. Nesse caso aqui, ó, o mercado abriu, isso aqui provavelmente deve ter, nem foi gap, porque isso aqui deve ter sido o payroll, provavelmente, né, pelo tamanho da barra aqui. O payroll, aí ele ficou brigando aqui, né, foi um mercado bem lateral, na verdade, né, mas ele veio formando como se fosse uma bandeira aí, né, e depois ele acabou no dia seguinte, ele foi para cima, né, um ou 2 dias depois. Aí ele foi ontem, bateu lá no topo, agora já está aqui quase na base de volta dessa região. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente vai fazendo análise, e aí a hora que você vai para o mercado, que o índice acabou de abrir, né? Então é um pouquinho ruim de mostrar, porque o indicador até ele precisa de mais tempo para se desenvolver, tá vendo? Mas agora olha, a gente vai olhar o Nasdaq aqui. O Nasdaq é interessante porque quando você olha qual é a região que a gente estava observando, né? A nossa região é essa aí, ó, 118, 130. Então você vai olhar para o gráfico, fala, não, pera lá, eu tenho aqui pera aí que não foi, essa linha aqui, perdão, não está indo, meu Deus. Coisas que a gente não consegue entender no MetaTrader. Ah, tá, tô clicando no lugar errado mesmo. Mais ou menos aqui. Olha o que a gente olha, né? Você vê que o mercado veio, começou a querer engatar uma tendência. Lembra que a gente olha para esse indicador? Ele veio aqui, ó, aonde que para mim, né, é uma possível venda. Aqui, só que isso aqui foi de madrugada, eu tento operar com ele aberto, tá? Então, mas aqui seria um possível, né? Ah, mas por quê? Deixa eu até fazer assim, ó, jogar no Paint aqui. Por que seria uma entrada? Ó? Porque ele veio, ele bateu aqui, ele voltou um pouco, ele bateu de novo. Nesse aqui, ó, a gente tem esse gapzinho aqui entre as barras. Então aqui é um possível ponto de stop bem razoável se você entende que é uma tendência de baixa, né, e você vai ter um risco retorno, tá, nessa situação aqui. Então, ao olhar
essa é uma possível entrada e depois a gente tem aqui outra entrada já com um pouco mais de definição aqui na tendência, né? E a gente teria um stop basicamente aí. Então quando você olha, vamos puxar aqui, ó. Ele está para trás aqui só um pouquinho. Deixa eu puxar aqui de volta. Aqui, pronto. Ele está no 3 aqui também. O fluxo em geral está muito, muito parado, né? Agora que ele fez aí um fluxo um pouquinho mais razoável, assim, que engatou, né? Mas aí, o que eu queria mostrar só, daí até para encerrar, para eu poder também me alocar no que eu vou fazer aqui, né? Você vê, ó, até peguei a ferramenta errada, que eu quero esse daqui. O mercado, vamos dizer que ele veio, ele está vindo, então eu acho que ele pode testar eventualmente essa base e ele está em tendência de baixa, certo? Então eu entrei, por exemplo, aqui. Onde é que se eu for entrar, mesmo que seja aqui, ó, onde está com a tendência mais definida, onde é que vai ser meu ponto stop aqui? Tá? Vai ser basicamente aqui. Então eu tenho um stop lá, eu tenho uma entrada aqui, eu tenho um alvo. 719. Espera aí que cortou um pouquinho, deixa eu ver se acertei ali ainda. Eu tenho aqui um trade, ó, de 2,76 de risco retorno. Tá? Então é um trade que vale a pena? É. Eu tenho tendência de baixa, eu tenho confluência de indicador dizendo que é para baixo, né? Então é isso que a gente olha, tá, pessoal? Basicamente seria isso aí um possível trade para entrada. Se você vai olhar o fluxo, né? Às vezes eu comentei com vocês ontem da questão da divergência. As divergências elas ocorrem um pouco mais em trades para reversão, tá? Então o que você quer ver quando você está entrando num trade a favor da tendência aqui, né? Você quer ver que o mercado está caindo, o fluxo, então a gente vai olhar aqui, onde é que a gente entrou aí, né? Então o mercado está caindo, o fluxo está caindo também, né? Então isso é bem interessante. Quando você chega na base aqui, se o fluxo começa a apresentar alguma divergência, é saída imediata. Se ele chega aqui e ele não apresenta divergência, ele continua mostrando força vendedora, é um ponto que vale bastante a pena você resolver segurar um pouco mais o trade, zera um pedaço e tenta fazer esse rompimento, né, protegendo, né, acha um topo ali, coloca o stop e tenta ver, porque se você imaginar aqui que se ele chegar a romper isso, eu não sei se aqui vai estar marcado já, deixa eu ver, aqui acho que não está marcado para baixo aqui. Deixa eu marcar lá só para vocês entenderem o racional. Se ele romper isso aqui, ó, o meu alvo é alguma coisa mais ou menos aí, tá? Então agora vai aparecer no desenho lá. Se ele romper, a tendência dele é ir buscar mais ou menos essa região aqui, 118, 090, 100, alguma coisa assim, tá? Então é um trade aqui que faz todo sentido. Todas as coisas que você está esperando que estejam presentes estão, tá bom? Então, era isso aí, explicando aí um trade real, por exemplo, de como funciona a lógica, a entrada, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu, gente, um abraço aí, tenham todos um bom dia.